Cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem para a destruição. Parte 26, dia 14 de 8 de 2024. 4. Por último, os julgamentos arrebatadores que um Deus Santo às vezes enviou ao mundo eram sinais seguros da multidão que estava no caminho largo. Certa vez, todos os habitantes da terra, exceto 8 pessoas, foram destruídos por um dilúvio de água. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo do céu. Apenas Ló e suas famílias escaparam, enquanto Deus estava pronto para poupar o todo, se houvesse apenas 10 justos no lugar. A destruição de Jerusalém foi outra dispensação desse tipo, da qual nosso Salvador diz, Mateus 24, 21, 22, porque então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. E a queima do mundo com fogo, finalmente, é uma evidência de que ainda a multidão seguirá o caminho largo. Em segundo lugar, a partir de nossa própria observação, se apenas tivermos uma visão do mundo, pois temos acesso a conhecê-lo, vendo e ouvindo. Não falarei das muitas nações que jazem na idolatria pagã, nem de outras sem a beira da igreja visível. É claro, entre aqueles que têm a luz do Evangelho brilhando entre eles, a multidão está no caminho largo. Todo mundo pode ver quão diferente das regras do Evangelho são as vidas da generalidade que o ouve. Tito 2, 11, 12. Sobriedade, justiça e piedade são ensinadas por ela, mas poucos apreendem as lições. Que excesso de paixões e vaidade de espírito levam a maioria dos homens e mulheres, além de todos os limites da sobriedade, para seu próprio prejuízo. Que injustiça prevalece para prejudicar os outros, de modo que em todas as sociedades, maiores e menores, apesar das queixas desse tipo, e com pouca consideração a Deus, sua honra, sua lei e interesses, deve ser vista entre os homens, para provocar os olhos de sua glória. Se a multidão não está no caminho largo, como é assim? Na verdade, se você não vê que a multidão está sobre ele, é uma evidência de que você não o conhece por esse nome e não conhece o caminho estreito. 2. Aqueles que têm olhos para ver podem ver quão rara é a religião experimental no mundo. A multidão não se preocupa com isso, mas viva à vontade, sem nenhum conhecimento salvador de Cristo, ignorante da vida de fé e luta contra o corpo do pecado e da morte. A convicção de seu estado perdido por natureza é muito rara. A obra de conversão é ainda mais rara. Poucos têm uma profissão ou aparência de religião, e entre aqueles que o têm, quantos são totalmente estranhos ao poder da piedade? Os verdadeiramente sérios estarão convencidos disso? Pois eles devem estar prontos para aceitar a alimentação de Miqueias. Miqueias 7, 1, 2 e etc. Vejam como acontece que a multidão tomou caminho largo, apesar da destruição no final. Isso pode ser explicado se considerarmos as seguintes coisas. 1. É o caminho mais agradável para sua natureza corrupta. É o próprio caminho de seu coração. Isaías 57, 17. O coração do homem é naturalmente um tesouro de vaidade, uma fonte de vileza. Jeremias 17, 9. Marcos
7:21. Como pode o amplo caminho da vaidade e da vileza deixar de lhe agradar? A semelhança gera amor e simpatia. Assim suas almas escolhem nativamente o caminho largo, no qual se encontra o que as coisas prometem, embora enganosamente. Satisfação à vaidade de suas mentes e às concupiscências corruptas de seus corações. 2. A cegueira de suas mentes. Efésios 4, 17 e 18. Eles não veem o perigo para assustá-los. Eles não podem ver isso. Suas luxúrias não mortificadas lançam névoas que escurecem os olhos de suas mentes, que embora o perigo lhes seja dito 1000 vezes, eles não podem percebê-lo. Provérbios 9, 17 e 18. Não acreditarão. Deuteronômio 29, 19 e 20. Eles não veem nenhuma daquelas coisas que podem atraí-los dela. 1 Coríntios 2, 14. Há uma virtude atraente, beleza e glória, no sentido contrário. Provérbios 3, 17. Mas eles não a percebem. 3. Preconceitos contra o caminho estreito. Eles não apenas não têm uma boa opinião sobre isso, mas eles têm uma opinião ruim sobre isso. São preconceituosos contra isso. Atos 28, 22. Parece-lhes um caminho coberto de vegetação, áspero e assustador, que, se consultarem seus interesses, devem evitar. O jugo de Cristo é tomado por um jugo inquieto, seu fardo por muito pesado. É assim eles decidem contra isso, sem dar-lhe um julgamento justo. 4. O caminho largo é realmente mais fácil para a época. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Nela não se tem mais nada, a não ser seguir a inclinação de seu próprio coração, mas ir com o vento de paixões e afeições corruptas. Mas no caminho estreito, ele terá esse vento em seu rosto, e deve manter uma luta contra as suas concupiscências, para mortificá-las. Assim, a facilidade presente os engaja naquele caminho que termina em destruição. E a dificuldade presente os afasta do caminho que leva à vida no final. 5. Satanás, o inimigo de sua salvação, tem uma poderosa influência sobre eles para levá-los e mantê-los nesse caminho. Amém. Tem continuação. Pai, obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos tirou do caminho do lamaçal do pecado e nos trouxe para a luz da salvação e santificação. Obrigado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.